Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este podcast, o podcast mais longevo da internet brasileira. Nós estamos lendo juntos este livro maravilhoso, Comer para não envelhecer. Conheça o poder dos alimentos capazes de retardar os efeitos do tempo na sua saúde. O autor desse livro é Michael Greger, esse é um livro bem grande. 750 páginas. E eu confesso para você que quando eu vi o livro eu me assustei. E por isso eu criei o podcast, para justamente eu me comprometer com essa leitura, que é 15 minutos por dia. Comecei o podcast e eu estou amando fazer isso aqui em público. Estou sentindo os efeitos de vocês vindo nos comentários, trazendo para mim muitos insights. Estou adorando tudo isso. Estou adorando ler esse livro junto com vocês e eu sinto essa questão do comprometimento mesmo, sabe? Se você também está comprometido com a sua saúde, você vai continuar me escutando, você vai continuar vindo aqui todos os dias, porque 15 minutos é o tempo que você coloca para escovar o dente, é o tempo que você coloca para lavar uma louça. Venha ouvir o podcast, que nosso podcast está maravilhoso. Este podcast é parte de um projeto maior chamado Saudabilize, que é um programa de alimentação incrível, coordenado por mim, comandado por mim. Tem eu e o meu time nesse programa, né? Como que funciona? A gente tem uma plataforma com centenas de receitas para você o quê? Entender quais são os alimentos que você deve comer e aplicar na prática, na sua vida, no seu dia a dia. A gente tem uma nutricionista que responde a todas as dúvidas de todas as pessoas no Dia da Nutri, toda quarta-feira. A gente tem um grupo, uma comunidade acolhedora, maravilhosa, que dá suporte, né? Todo mundo vai ali se ajudando para que a jornada da alimentação saudável se torne coletiva. E uma vai dando força para outra. Quando uma patinar, a outra tá ali para levantar. E eu tô ali para administrar todos vocês e comemorar junto com vocês e não deixar vocês se frustrar em momento nenhum. Então, esse é o Saudabilize. Vai lá no saudabilize.com.br para você conhecer esse projeto maravilhoso. Vamos começar essa leitura incrível aqui agora, então? A gente já começa hoje num quadrinho cinza. Centenários anti-inflammatory. Uma vez que a inflamação tem um papel decisivo no envelhecimento, não seria esperado que os indivíduos centenários teriam escapado de alguma forma ao processo de anti-inflammaging. Mas esse não é o caso. Conforme o esperado, em suas idades avançadas, pessoas com mais de 100 anos apresentam níveis elevados de compostos inflamatórios no sangue. Então, o que as diferencia? Um contrapeso de um nível igualmente elevado de compostos anti-inflamatórios no sangue. Essa resposta é conhecida como anti-inflammaging. Inflammaging é uma chave para compreender o envelhecimento, sugeriu uma equipe de pesquisadores italianos. O anti-inflammaging talvez seja um dos segredos da longevidade. A interleucina 10, IL-10, talvez seja o mensageiro celular anti-inflamatório mais potente do nosso sangue. Existe alguma maneira de aumentar os níveis de IL-10? Comendo mais fibras, o butirato aumenta de forma massiva a secreção de IL-10. Portanto, aumentar os níveis sanguíneos de IL-10 é tão fácil quanto trocar os grãos refinados por grãos integrais. Descobriu-se que um tipo de fibra dietética chamada beta-glucana, encontrada em leveduras de cerveja, de padeiro e nutricionais, aumenta a IL-10. A quantidade encontrada em 2 colheres de sopa diárias de levedura nutricional triplica os níveis de IL-10 dentro de 4 semanas. No entanto, para quem tem a doença de Crohn ou a doença de pele conhecida como hidradenitis suppurativa, deixa um alerta contra o uso de levedura nutricional, devido à potencial reatividade imunológica. Para mais detalhes, consulte o vídeo. Com base em 3 décadas, estudando mais de 1.000 indivíduos centenários, pesquisadores identificaram uma dieta pró-vegetariana, rica em vegetais e legumes, como um denominador comum. Em parte, o sucesso do envelhecimento dos indivíduos centenários pode ter sido devido a um reforço anti-inflamatório decorrente de todas aquelas fibras, mas suas dietas também continham relativamente pouca carne e gordura animal. Por isso é difícil identificar os fatores dietéticos decisivos. Plante esta ideia.
Tendo em mente que a gordura saturada figura como o componente alimentar mais pró-inflamatório de todos e que as fibras são tidas como o componente alimentar mais anti-inflamatório existente, uma dieta anti-inflamatória seria centrada em alimentos vegetais integrais. Aprofunde-se no vídeo tal. Mas, em suma, dezenas de estudos de intervenção que testam diferentes dietas em milhares de indivíduos mostraram que dietas à base de vegetais foram mais eficazes na redução de marcadores anti-inflamatórios sistêmicos como a proteína C reativa. Uma dieta totalmente à base de produtos vegetais pode ajudar a reduzir os níveis de PCR em 30% a 40% em apenas algumas semanas, tanto em adultos como em crianças. Mas não precisa ser uma questão de tudo ou nada. A simples substituição de algumas porções semanais de carne por feijões, ervilha, grão de bico ou lentilhas podem reduzir o seu nível de PCR, IL-6 e TNF-alfa em cerca de 1/3 em 2 meses. E se você apenas adicionar alimentos vegetais à sua dieta regular? 5 por dia não são suficientes. 5 porções diárias de frutas e vegetais não parecem ser suficientes para fazer a diferença. Mas se você consumir 8 porções por dia, conseguirá diminuir significativamente seus níveis de PCR em comparação com os indivíduos que comem perto da média norte-americana, que é de meras 2 porções por dia. Essa é uma das razões pelas quais meu esquema 12 por dia recomenda um mínimo de 9 porções diárias. É óbvio que nem todos os alimentos de origem vegetal são anti-inflamatórios. Se a única coisa que você fizer for aumentar a ingestão de lixo vegano, como pão branco, refrigerante e bolo, pode ser que acabe ainda mais inflamado. Há alguma planta especialmente potente? Aí começa um outro quadrinho cinza. E quanto aos peixes? Antes de mais nada, na prática clínica, uma dieta anti-inflamatória concentra-se na ingestão de alimentos vegetais integrais. Porém, assim como nem todos os alimentos de origem vegetal são anti-inflamatórios, nem todos os de origem animal são necessariamente pró-inflamatórios. Os ácidos graxos ômega 3 encontrados em peixes, por exemplo, são classificados como um componente anti-inflamatório no índice inflamatório dietético, embora pareçam ajudar apenas os indivíduos com doenças crônicas. Em um estudo, quando pessoas saudáveis receberam suplementos de óleo de peixe equivalentes a comer cerca de uma porção de salmão, uma lata de atum ou 10 filés de tilápia todos os dias, durante semanas ou meses, elas, no geral, não apresentaram nenhum benefício em termos de redução dos principais marcadores inflamatórios. O consumo de peixes em si não parece afetar os marcadores de inflamação, nem diminuir a mortalidade por doenças inflamatórias. Ao contrário das fontes vegetais de ômega 3, como as oleaginosas, talvez os benefícios dos ômega 3 sejam afetados pelas toxinas industriais que agora contaminam grande parte da cadeia alimentar aquática. Isso também poderia ajudar a explicar a associação encontrada no estudo de saúde das enfermeiras de Harvard sobre a relação entre o consumo de frutos do mar de carne não escura, por exemplo, atum enlatado, camarão, vieiras e lagosta, e marcadores inflamatórios mais elevados no sangue. Frutas vermelhas, inimigas da inflamação. Um estudo acompanhou 10.000 homens noruegueses durante 4 décadas e descobriu que aqueles que comiam frutas vermelhas mais de 14 vezes por mês tinham chances significativamente maiores de estarem vivos no final da investigação. A maior ingestão de antocianinas, os pigmentos coloridos das frutas vermelhas, tem sido associada com efeitos anti-inflamatórios, mas ainda não são necessários estudos de intervenção para comprovar causa e efeito. Estudos de intervenção para comprovar causa e efeito. No meu vídeo, eu faço uma revisão de dezenas de estudos mostrando que as frutas vermelhas comuns, como mirtilos e morangos, podem reduzir de modo considerável os marcadores de inflamação. Não se trata apenas de um efeito antioxidante. Os radicais livres podem desconfigurar proteínas de nosso corpo, a ponto de se tornarem tão irreconhecíveis para o sistema imunológico que o próprio organismo as ataca como sendo elementos estranhos. Nós podemos ajudar a mitigar essa resposta inflamatória autoimune, saturando o corpo com uma quantidade suficiente de antioxidantes. Descobriu-se que frutas e vegetais com alto teor de antioxidantes, como é o caso das frutas vermelhas e verduras, são significativamente melhores para eliminar a inflamação sistêmica do que o mesmo número de porções de frutas e vegetais mais comuns, com baixo teor de antioxidantes, como a banana e o alface. No entanto, não foi encontrado nenhum benefício anti-inflamatório para as vitaminas e minerais antioxidantes, como vitamina C e E, beta-caroteno ou selênio,
que nos leva de volta às antocianinas, pigmentos vegetais de cores vermelhas, azuis e roxas fortes. Dezenas de ensaios clínicos randomizados sobre suplementos ricos em antocianinas, sobretudo extratos de frutas vermelhas, demonstraram efeitos anti-inflamatórios. Pode ser por isso que as ameixas de polpa vermelha superaram os damascos de polpa amarela na redução dos níveis de PCR no sangue, ou porque as frutas super saudáveis, como as mangas, talvez não contribuam no combate à inflamação causada pela ingestão de uma refeição de carne gordurosa. Ao passo que meia dúzia de estudos combinados demonstraram que a romã, uma fruta repleta de antocianinas vermelho rubi, é capaz de reduzir a inflamação ao longo do tempo. O efeito anti-inflamatório das frutas vermelhas é tão potente que, se nos esforçarmos um pouco, podemos de fato senti-lo. Os bioflavonoides presentes nas frutas cítricas podem ajudar com a fadiga muscular durante um treino intenso. Mas as antocianinas nas frutas vermelhas podem nos ajudar a lidar com a inflamação pós-exercício. Biópsias musculares confirmaram que comer frutas vermelhas pode reduzir de maneira significativa a inflamação induzida pelos exercícios físicos, o que implica tempos de recuperação mais rápidos. Para mais detalhes, confira no vídeo. Os suplementos antioxidantes, no entanto, não parecem ajudar. Na verdade, os homens que praticaram flexões de braço com adição de vitamina C acabaram com mais danos musculares e estresse oxidativo. Considera-se que otimizar a recuperação após um treino físico é o santo graal da ciência do exercício. Mas e quanto aos efeitos discerníveis nas condições inflamatórias do envelhecimento, tal como a artrite? A cereja ácida vem sendo usada com êxito no tratamento de gota. Tratamentos dietéticos deliciosos são mais do que bem-vindos, já que alguns medicamentos para gota podem custar $2.000 a dose. Não apresentam nenhuma distinção clara entre doses não tóxicas, tóxicas e até letais. E ainda, podem causar um efeito colateral raro, em que a pele se desprende do corpo. E é óbvio que a melhor maneira de lidar com a gota é, em primeiro lugar, tentar evitá-la, reduzindo o consumo de álcool e seguindo uma dieta que prioriza alimentos vegetais. Como explico em detalhe no vídeo, o distúrbio inflamatório articular mais comum, a estereoartrite do joelho, também pode ser atenuado com o tratamento com frutas vermelhas. Aí vem um quadrinho cinza, um quadrão cinza bem grande aqui que ocupa a página inteira. Como perder a conta? Levando em consideração os efeitos anti-inflamatórios dos alimentos vegetais e seus componentes, não é surpresa alguma que um conjunto de mais de 20 estudos tenha demonstrado que os indivíduos cuja dieta se baseia em alimentos vegetais têm níveis mais baixos de PCR, sobretudo entre aqueles que se alimentam exclusivamente de alimentos vegetais. Isso foi corroborado por 2 dezenas de estudos de intervenção que, no geral, constataram que testar de forma randômica as pessoas para seguir dietas à base de alimentos vegetais reduz a inflamação sistêmica em questão de meses ou até semanas. No entanto, as dietas à base de alimentos vegetais podem ser tão eficazes em causar perda de peso que parte da redução da inflamação pode ser indireta. Mesmo quando o peso é levado em conta, em comparação com indivíduos submetidos a experimentos randomizados que seguiram a dieta recomendada pela Associação Americana do Coração, que inclui mais frutas e vegetais, mas também produtos de origem animal com baixo teor de gordura, como peito de frango sem pele, leite desnatado e claras de ovos. Os indivíduos do grupo da dieta exclusivamente à base de alimentos vegetais tiveram, em 8 semanas, uma queda de 33% no nível de PCR. Além dos níveis mais baixos de PCR, aqueles que comem mais alimentos vegetais também tendem a ter contagem de glóbulos brancos mais baixas, o que é considerado uma medida estável, bem padronizada, amplamente disponível e barata de inflamação sistêmica. Conforme analiso em meu vídeo, uma contagem mais alta de glóbulos brancos pode ser um importante fator de previsão de incidência e mortalidade de doenças cardiovasculares, declínio da função pulmonar, mortalidade por câncer, diabetes e morte prematura em geral. Mesmo dentro da faixa normal, cada queda de apenas 1 ponto pode estar associada a uma redução de 20% no risco de morte prematura. E como podemos atenuar esse número? Conforme discuto no vídeo, que fiz para me aprofundar para o assunto, evitar o fumo passivo diminui a contagem de glóbulos brancos de um indivíduo em cerca de meio ponto. Perder cerca de 1 litro de excesso de gordura corporal pode reduzir esse número em cerca de 1 ponto. E exercitar-se de 1 a 2 horas por semana durante 2 meses resulta na redução da contagem de cerca de 1,5 ponto. Assim como optar por uma dieta integral à base de alimentos vegetais.
Acabou o quadrinho cinza. Então vamos lá. Adote a Vida Verde. Esse é o nome, é assim que começa. Então eu vou deixar esse Adote a Vida Verde para a gente começar no próximo episódio, gente. Nosso comprometimento aqui são 15 minutinhos por dia, né? E aí eu vou deixar isso para amanhã, vou deixar você curioso até amanhã, onde a gente vai realmente trazer aqui a grandeza, a grandiosidade dessa vida verde. Tô super ansiosa por ler esse capítulo, mas vamos esperar até amanhã, certo? Combinado? Então eu te espero onde? Você já sabe. Saudabilize.com.br. Eu tô te esperando para a gente colocar os conceitos desse livro em ação, na prática. Eu quero todo mundo longevo. Eu quero todo mundo vivendo mais. Eu quero todo mundo com qualidade de vida, com lifespan lá em cima, chegando na velhice com qualidade de vida, podendo caminhar, podendo se exercitar, escolhendo o que come, não com restrições alimentares. É isso que eu desejo para mim e para você. Um beijo e até amanhã.